Então é treta que vocês gostam, não é? Vocês gostam de treta. Vocês gostam do inferninho, não é isso? Treta! Treta! Risca a faca, pega pra capar. Beleza. Eu vou dar isso pra vocês. Eu vou dar isso pra vocês. Fala, meu amigo da coletividade palestrina. Estamos aí pra mais um vídeo. Hoje eu tenho assuntos muito interessantes pra falar com vós. Com vós. Entendeu? Quero falar sobre os terraplanistas, Carlos Miguel, e quero responder o Fernando do Insta Verde, que falou de nós. Falou de nós. Então quero fazer um vídeo resposta a ele aqui, beleza? Antes, se inscreve no canal e deixa o like, uma ajuda fio, não custa nada, não cai o dedo. Falo isso todo santo dia, mas você não escuta. Então testa aí, vê se cai o dedo e ajuda nós a chegar a 10 mil inscritos, fechou? Chegou aqui a primeira vez, prazer. Meu nome é Michel, falo de Palmeiras quase todos os dias. Vamos lá, meus amigos. Fernando do Insta Verde, essa aqui é uma resposta pra você. Espero que você esteja vendo isso. Porque eu fiquei muito puto com o seu vídeo, tá ligado? Eu fiquei muito revoltado com o seu vídeo, das barbaridades e atrocidades que você falou de mim, agora que eu quero dar aquela resposta certeira pra você, tá ligado? Pra te desmontar, pra te destruir, tá ligado? Porque o que você fez não se faz. Zoeirinha, meu amigo, zoeirinha. Você achou mesmo que eu ia tratar com o Fernando? O Fernando é parceiro, meu irmão. O Fernando é parceiro. Inclusive, eu faço questão de, se ele não entender alguma coisa que eu falei, que eu gravei, alguma coisa que ficou mal subentendido, que ele acha que atingiu, eu faço questão de ir lá no particular e falar pra ele e fazer um vídeo aqui e explicar também. Sabe por quê? Porque o Fernando é foda, irmão. O Fernando tem um canal grande, gigante. Pros padrões de Palmeiras é gigante. A gente tem um nicho aqui que é difícil chegar a milhões e milhões de inscritos. E mesmo com um canal grande, ele foi o primeiro que me deu uma moralzinha, cara. Eu acho que eu tinha 3 mil inscritos quando ele me deu uma moral. 3 mil. Então o Fernando é foda, irmão. O Fernando é foda e eu faço questão de esclarecer o vídeo que ele fez. Tá? Tanto que já falei com ele no particular, mas eu vou falar aqui. O que ficou, assim, subentendido é que eu falei no pós-jogo contra o Flamengo, eu falei de uma narrativa canalha, entre aspas, né? Referente a criar um monstro que é o tamanho do Palmeiras atual, como se fosse o melhor Palmeiras da era Abel. Só que é o seguinte, meus amigos, vocês têm que entender que quando eu faço pós-jogo aqui, principalmente que perde, do jeito que foi pro Flamengo, assim, tinha que ser pro Flamengo, eu faço vídeo aqui azedo, mano. Eu faço vídeo azedo. E eu vou te dar uns dados aqui que mostram por que eu fico azedo nesse tipo de jogo. Porque eu falei que em jogo grandão, e não é que eu tô falando que o Flamengo é grandão, não, mas a gente tem que entender o tamanho do jogo. É o jogo. Palmeiras e Flamengo hoje é jogo grandão, decidindo coisa, entendeu? E jogo grandão, Palmeiras parece que não acontece. Ah, mas teve o River, claro, teve o ponto fora da curva, mas eu não gosto de levar a regra como exceção, ao contrário, não gosto de levar exceção como regra. O River me parece até agora uma exceção, porque nos jogos grandes dessa temporada, alguma coisa parece que não acontece. Às vezes porque a gente não joga nada, e outras vezes porque a gente entrega o jogo, que foi esse caso. Então eu tenho aqui uns dados que me deixou puto e me deixou azedo no começo desse pós-jogo, que é o seguinte: Palmeiras contra times do G6 no Brasileirão de 25. 8 jogos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. 20,8% de aproveitamento, 5 gols marcados e 10 sofridos. Assim, é patético. É patético. E se você puxar os anos do Abel aí, é uma característica forte dele. Peidar contra os times do G6. É por isso que eu comecei o vídeo azedo. Entendeu? E aí eu falei isso, mas eu até entendo se você, e aí eu tô falando até pro Fernando, eu entendo se você, assim, quer ver o Palmeiras de 2022, esse recorte de acho que 15, 16 jogos, não sei, como o melhor do Palmeiras da era Abel. E assim, vistoso de olhar, ele é. Bastante até. Flaco e Vitor Roque, quando engrena ali, é gostosinho de assistir, me parece um time até mais bonito da era Abel, talvez, nesse recorte, mas pra mim, o recorte é pequeno. Tá ligado? O recorte é pequenininho, que é desde a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil até agora, não sei quantos jogos dão, 15 eu acho, 16, 17, não sei, mas deve ser mais ou menos isso. E eu acho pequenininho, cara. Eu acho o recorde pequenininho pra gente falar que esse Palmeiras é o melhor Palmeiras da era Abel. Pra mim o de 22 é assim, de longe ainda, o melhor Palmeiras da era Abel. O Palmeiras de 22 começou o ano a vapor, há muito vapor, que tinha que pegar o Chelsea no Mundial, e a gente quase foi campeão mundial naquele ano. O Palmeiras destruiu o brasileiro, ganhou um pé nas costas, tão fácil que a gente até criticava, de tão fácil que ganhou aquele brasileiro, entendeu? O Palmeiras saiu da Libertadores, que podia ter levado a terceira Libertadores com aquele time, com certeza poderia,
Até o Palmeiras, eu acredito que aquele time bateria no Flamengo na final da Libertadores, de novo, fazendo uma dobradinha. Mas aí aconteceu toda aquela palhaçada lá com o Atlético Paranaense, acabou ficando com a menos. Enfim, histórias do jogo, né? E ficou fora. Então, pra mim, o Palmeiras de 22 ainda é o melhor Palmeiras, né? Então, foi por isso que eu falei da narrativa canalha de fazer o Palmeiras maior do que é. Porque o recorte pra mim é pequeno, os jogos menores e pequenos dentro desse recorte é a grande maioria, e nos grandões a gente tem pouca coisa a se ver contra o River Plate e pouca coisa a se ver contra o Flamengo, que foram realmente os jogos grandes. Teve o Botafogo também, mas o Botafogo estava completamente desfalcado, não é mais um Botafogo que a gente tinha nos últimos anos do Brasileirão, então é isso, entendeu? Foi por isso que eu falei, exatamente pelo futebol jogado, que eu não entendo que esse Palmeiras é o monstro que estão criando ainda. Pode ser, pode vir a ser, mas pra mim ainda não é. Beleza? Esclarecido! Vamos falar das outras narrativas, porque não parou por aí. Os terraplanistas, né, os chapeuzinhos de alumínio e tudo mais, os rubro-negros de chapéu de alumínio, esses aí criaram agora a narrativa. Eu achei, né, na minha inocência, naquele pós-jogo, achei que a narrativa que o Palmeiras era ajudado ia cair por terra depois desse assalto, que foi aquele pênalti não dado pelo aquele árbitro tenebroso do Wilton, né? Mas eu tava enganado, irmão, tava terrivelmente enganado, porque a narrativa virou outra. A narrativa é, viu? Você tô sempre beneficiado, então agora não pode reclamar. Viu? Palmeiras reclamando de arbitragem? Isso aí é reembolso. Aqui pra vocês, ó. Aqui no meio do rabo de vocês, tá? Eu não vi a metade da repercussão do erro do Wilton pro erro do Abate. Afastaram o Abate? Então CBF Verde é o caralho de asa. É isso aqui no rabo de todos vocês. Canalhas de merda que cria essa porra dessa narrativa. Tá? Só que a diferença é que a gente não ficou chorando que nem um bando de bebê do caralho aqui, tá? Pra ser beneficiado no jogo seguinte. Então vão tomar todos nos vossos cus, beleza? É o meu recado pra todos vocês canalhas que criam essa narrativa de merda que o Palmeiras é favorecido mais que os outros. Ai, Michel, mas é 15 pontos. O bando de idiota. Um bando de idiota, analfabeto, funcional nos comentários. Ai, 15 pontos, 11 pontos, como você comemora? Pau no seu cu, irmão. Pau no seu cu, sabe por quê? Porque isso aí é uma narrativa canalha que algum idiota inventou, pegando um monte de lance clubista, aí somou a porra dos 15 pontos e falou, olha lá, 15 pontos. Mas esse idiota que criou essa merda fez nos outros times? Fez quantos pontos o Flamengo ganhou? Em cima de VAR, em cima de erro de arbitragem, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Cruzeiro, fez? Não, fez só do Palmeiras, né? Então pau do seu cu e enfia essa porra dessa narrativa no teu rabo. E se for dessa merda também, que eu cansei desse jogo, já cansei de falar desse bando de canalha aí. Vamos falar de uma outra narrativa criada aqui do Palmeiras, aí já é entre nós, beleza? Entre nós aqui, que é Carlos Miguel. Cara, o que tem de palmeirense lunático, irmão, falando que ele falhou, o Carlos Miguel falhou, mano. O Carlos Miguel falhou, meu parceiro. Eu não sei se isso aí é uma narrativa criada pelos habilizados, né? Os habilizados. Mais ou menos assim. Viu, amendoim? Viu, amendoim? O Everton, o maior goleiro da nossa história, pegaria todas aquelas bolas e os pênaltis, viu, amendoim? Aí, Carlos Miguel, viu? Viu? Fala mais agora. Eu só consigo entender que foi algo criado dessa forma, né? Pra poder falar alguma coisa da partida do Carlos Miguel, porque pra mim não é possível, mano. Pra mim não é possível. Você consegue enxergar o tamanho da fogueira que esse cara foi colocado nesse jogo? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar que o Palmeiras no primeiro tempo deixou Pedro e Arrascaeta? Não é qualquer jogadorzinho, não é o fulaninho do Juventude, não é do Sport, não é o Daverson do Fortaleza. Um abraço, Daverson. Não é, mano. Inclusive, se fosse o Daverson fazer gol, eu acho que eu usei um exemplo errado aqui. O Daverson fez o gol contra o Flamengo, né? Usei o exemplo errado. Pega outro jogador do Fortaleza, qualquer outro. Breno Lopes, pronto. Se fosse o Breno Lopes, ou qualquer fulaninho outro jogador, talvez ele teria uma chance, mas era o Pedro e o Arrascaeta, irmão. Dois dos melhores finalizadores que a gente tem no Brasil. Na frente dele, cara a cara. E você quer o quê do moleque? Puta que pariu. Ai, Michel, mas você fala que goleiro tem que ser milagreiro. Cara, eu falo, mas dá tempo pro cara. É o primeiro jogo. Nesse tamanho, com duas entregadas absurdas.
Absurda. Assim, eu concordo com você se você falar assim, ele tava sem tempo, ele tava sem segurança. Tava. Isso tava visível, que ele tava inseguro e sem tempo de bola. Tanto deu pra ver no pênalti, e assim, cobrar que ele pegasse aquele pênalti é outra bizarrice. O Jorginho bate pênalti, cara, igual o ceifador. É um absurdo. O goleiro tem que ser extremamente diferente pra pegar uma bola do Jorginho no pênalti. Tem que esperar até o último minuto. Aquele cara é encapetado batendo pênalti. Eu queria um batedor de pênalti desse jeito no Palmeiras. Porque é o que dá mais pra confiar, é esse tipo de batedor de pênalti. Que espera o último minuto e vê onde o goleiro vai cair. Esse. Ele caiu esquisito lá, enfim. Mas não dá pra cobrar o Carlos Miguel nesse jogo, irmão. Não dá. Foram duas bolas cara a cara com dois jogadores monstruosos e um pênalti do Jorginho. Você quer cobrar o quê? Se ele tomasse aquele gol que a bola foi jogada na área, aí ele caçou borboleta lá, o Everton, né? E depois quase tomou gol, aí beleza. Aí a gente falou, falhou. Tomou o gol de falha do Carlos Miguel. Eu concordaria com você. Não foi o caso. Então vamos parar de canalice, tá? Só pra você quer ter razão. Calma, irmão. O Pardal vai voltar com o Everton até o final do ano. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica de boinha que vai voltar. Ele vai voltar pro lugar do Carlos Miguel. O Carlos Miguel não é pra agora. Não precisa inventar a narrativa canalha, não. Beleza? Acho que é isso, irmão. Falei demais já nesse vídeo. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a firma. Um abraço.